Boa noite a todos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Quem aqui, assim como eu, está se recompondo ainda depois desses louvores? Amém. Eu poderia até ir embora depois de tanta teologia e palavra que teve nesses louvores. Aqui já foi falado aquele que foi crucificado, que ressuscitou, que empurrou a pedra. Não foi empurrada por mãos humanas, mas foi o próprio Deus. Mas dando continuidade a tudo que nós cantamos aqui, quero dizer que é uma honra estar com vocês. Como o Gui falou, né, a gente sempre procura estar aos sábados. Primeiramente, antes de ser pastor batista, eu sou algo que eu considero maior, né? Sou esposo da princesa Andréia. Para mim isso é o que tem de mais importante na minha vida. Amém. Glória a Deus. E também tenho a felicidade de ser pai do Juliano, pai do Arthur, glória a Deus. E pasmem, queridos, sou avô do Luiz Miguel. Todo mundo está, meu Deus, Sou o pastor Vinícius Gregório, tenho meus 42 anos de idade. Fomos missionários e pastores em Bodoquena por 3 anos, e retornamos esse ano para cá. E foi um tempo muito precioso, onde nós também fizemos um trabalho com a juventude. Teve a conferência teológica aqui da Escola do Discípulo, e veio uma caravana de jovens de Bodoquena, né, fruto do trabalho que nós tivemos ali, mas é o Espírito Santo quem fez, é óbvio. E agora estamos aqui de volta na nossa casa, na nossa igreja mãe, e hoje nós estamos aí celebrando, como já vimos celebrando na sexta, né, durante a semana toda. Na verdade, esse mês a gente vem nessa preparação para a celebração da Páscoa, e hoje nós estamos celebrando a Páscoa. Amanhã teremos nosso domingo de Páscoa, né? Mas eu quero, antes de qualquer coisa, explicar e falar um pouquinho sobre a Páscoa, né? Ela foi tomada por uma cultura popular, onde muitos, quando se fala de Páscoa, vão lembrar dela, né? A cultura do coelho, que traz os ovos, né? Essa cultura, ela é antiga, se vocês nunca ouviram dizer. A questão da decoração dos ovos era uma prática realizada pelos persas, muito tempo atrás, durante uma comemoração do equinócio, que era o início da primavera. Era um momento onde os astros se combinavam e o sol, ele ficava bem em cima da linha do Equador. Então era algo místico que eles acreditavam. Então eles decoravam ovos, né, dentro dessa cultura, que era uma cultura pagã europeia, e esteve associado a uma deusa da mitologia germânica, região da Alemanha, né, depois. E a decoração de ovos era uma prática realizada por povos eslavos, depois na região da Ucrânia. E eles atribuíram ovos, né, como símbolo de fertilidade. E o animal considerado como fértil também era o coelho. Então foi feita uma junção, né? E ela acabou trazendo essa cultura, juntando essa cultura à Páscoa, porque se comemorava o equinócio de primavera, bem literalmente na data onde celebra-se a Páscoa. Então, um povo alemão migrou para os Estados Unidos no século XVIII, e essa cultura foi se propagando ali e se tornou muito forte. Se vocês quiserem saber mais, mundoeducação.ol.com.br, está lá. Mas a Páscoa, nós sabemos que a Páscoa real não tem a ver, de forma alguma, né? A Páscoa verdadeira, quero dizer a vocês, se vocês não sabem, não é sobre o coelho que traz ovos de chocolate de presente, mas a Páscoa se trata do cordeiro que traz a salvação como presente. A partir daqui, vamos entrar em uma parte da Escritura, mas antes de entrar no Novo Testamento, lá em Lucas, a primeira Páscoa, como muitos de vocês já sabem, ela aconteceu no Egito, dentro do Egito. Foi no dia da 10ª praga, onde viria o espírito de morte, passaria entre o povo e iria matar literalmente aquele que não tivesse sobre os seus umbrais das portas o sangue do cordeiro. Separei um texto em Êxodo 12, 21, 22, não sei se vai poder. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel, eles estavam dentro do Egito, e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias, e sacrificai
a Páscoa. Por que eu escolhi a versão Almeida Corrigida e Fiel? Porque ela vai estar um pouquinho mais perto do que é o texto hebraico. Então a ordem de Deus é para que separasse o cordeiro, anteriormente direcionado de um ano, um cordeiro macho de um ano perfeito, não podia ter nada nele de defeito, né? E sacrificai a Páscoa. Então o texto hebreu já traz para nós, porque ele foi escrito bem depois de quando a Páscoa começou a ser celebrada no Egito, muitos anos depois, a escrita veio, e então eles talharam nas pedras, nos pergaminhos, sacrificai a Páscoa, ou seja, a Páscoa já ficou definida como sendo o cordeiro. Sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo, que é aquela esponja natural, aquela bucha, e molhai no sangue, sacrifica o cordeiro, coloca o sangue numa bacia, e passa o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, aquelas madeiras que tem, né, batente de porta ali. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta. Vou repetir, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. O Senhor passará. Passar, em hebraico, Pesach. Para nós, Páscoa. A Páscoa literalmente significa o Espírito que termina uma vida, que finda uma vida, passando sobre os umbrais. Mas o que demonstraria a fé daquele povo? O sangue nos umbrais. Quando o Espírito passasse, o sangue está aqui. A morte não chega nessa casa. A Páscoa, então, ela vai simbolizar um período da história onde Deus libertou o seu povo do sofrimento e da opressão do Egito. Páscoa significa sangue sobre a madeira, liberdade da escravidão e morte vencida. Assim era a Páscoa, se inicia a tradição da Páscoa, a comemoração da Páscoa, 1400 anos antes de Cristo. Então a Páscoa foi sendo vivida ano a ano, literalmente no mês de hebraico Abib, que significa hoje para nós é o abril. Então o Natal nós não sabemos verdadeiramente se é o dia que Jesus nasceu, lógico que estudos já falaram que não é, mas a Páscoa é a data mais certeira que nós temos para celebrar, literalmente na data, no mês de Abib, final de março, começo de abril para nós, aonde eles foram celebrando, entrou o período dos juízes, o período dos reis, o período dos profetas, exílio assírio, exílio babilônico, e toda a história de Deus chegava nesse mês. Eles paravam, sacrificavam um cordeiro, comia-se a carne desse cordeiro assado. O cordeiro tinha que ser puro, macho, de um ano, perfeito, celebrando a vitória de Deus sobre aquele povo, resgatando eles da escravidão, trazendo liberdade. E exatamente nesse mesmo período acontece a Páscoa em Jerusalém, em seu sentido final, pela qual era anteriormente apenas representada o cordeiro puro, perfeito, sangue na madeira. Agora nós vamos entrar na verdadeira Páscoa, a Páscoa em seu sentido final. No Evangelho de Lucas, no capítulo 23, você já pode deixar aberto, daqui a pouco nós vamos ler, mas antes de chegar nos versículos a serem expostos hoje, Jesus parte o pão, ele compartilha o cálice com seus discípulos, e logo depois da ceia, ele vai ao Monte das Oliveiras, no Getsêmani. Ali ele soa sangue, aquela passagem que vocês conhecem. É algo chamado como, um quadro clínico chamado hematidrose, é o nível mais alto que tem de estresse e de ansiedade, que estouram os vasos sanguíneos próximo à pele, se misturam com suor, então soa-se sangue. Jesus soou sangue porque ele sabia que o cálice da ira de Deus viria sobre ele, e então ele diz: se possível, afasta de mim esse cálice, mas para a glória de Deus e para benefício nosso, imerecido, ele diz: mas que seja feita a sua vontade. Então Jesus parte dali, recebe Judas, junto com os soldados do templo de Jerusalém, junto aos mestres da lei, enfim, e é levado preso. Judas o trai,
e é levado preso ao Sinédrio, que é um supremo tribunal dos judeus. E ali eles falam, você é o Filho de Deus, ele fala, tu dizes. Eles entendem isso como uma declaração de Jesus, que era Filho de Deus. Isso era blasfêmia entre eles. Eles rasgam as vestes, se escandalizam e falam, ele tem que ser condenado. E levam então para Pilatos. Levam Jesus até Pilatos. E Pilatos desejava libertá-lo. Pilatos, governador ali da Judéia, desejava libertar, como era costume da Páscoa. Quando chegava a Páscoa, Roma libertava um prisioneiro que os judeus escolhiam. E Jesus estava ali para ser condenado. Mas junto com ele, tinham mais 3 para ser condenado. Um deles chamava-se Barrabás. Barrabás é o nome aramaico, que significa Bar-Aba, filho do pai. Barrabás, então, possivelmente, bem claro, ele era um judeu, que tentava lutar contra Roma. Então as pessoas veem Barrabás e falam, esse talvez é o Messias que a gente espera, um guerrilheiro, que vai nos libertar do império e nos colocar como nação dominante, né, no lugar de Roma. E aí eles gritam para Jesus, crucifica, crucifica, crucifica. Acabem com ele, esse é o texto, e solta-nos Barrabás. Quando Barrabás sai, e eles levam Jesus para ser condenado, aqui já começa, um condenado sendo liberto, sem merecer. Jesus nem foi para a cruz, e este homem que não merecia a liberdade, é solto. E depois que definitivamente Jesus é condenado, ele é levado junto a 2 criminosos. Lembra que eram 3 ali, Barrabás é solto, mais 2 vão com Jesus, até o Monte da Caveira, e são crucificados, os 3 ali. Jesus e 2, guardem esses nomes, criminosos ao seu lado. Então, nessa hora Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essa é a primeira frase de Jesus em meio ao sofrimento da cruz. E a partir de agora, quem vai ouvir a voz de Jesus, bem mais de perto, bem nítido, são 2 criminosos. As últimas pessoas na qual Jesus se comunica, são 2 condenados. E eu convido você a vir comigo nessa reflexão profunda, sobre as atitudes diante do Cordeiro. Não se esqueçam que nós estamos na Páscoa, sobre o Cordeiro que anteriormente também era sacrificado. E agora nós vamos conhecer a história do Cordeiro. E vamos reconhecer também, conhecer as atitudes que podemos tomar diante dele, que definem nossas vidas. Assim como atitudes definiram a vida desses 2 homens, essas mesmas atitudes também podem definir a nossa. E em Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43, quem já encontrou, nós vamos ler então. Agora, eu não sei vocês, eu preciso perguntar, quanto de vocês tem temor por essa palavra, e acredita que ela transforma? Então, é palavra de Deus, é palavra viva, eu quero pedir que, em reverência a ela, para que você possa se colocar de pé no seu lugar, para nós lermos esses versículos, amém? Lucas, capítulo 23, versículo 39, diz assim, um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos, você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Amém? Pai, estamos diante da sua palavra. Pedimos que ela venha mesmo, ó Deus, entrar em nossos corações, ser talhada em nossos corações, e por meio dela, nós venhamos ser edificados, Pai. Que a tua igreja seja edificada, e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Então, nós estamos aqui, em meio à Páscoa em Jerusalém, em meio ao sacrifício do Cordeiro. E nós vamos aqui compreender 3 atitudes: rejeição, temor e entrega.
Só para a gente decorar, repete comigo essas três: rejeição, temor e entrega. Por meio dela nós vamos descobrir como que as nossas vidas entrelaçam com essa história. E com certeza vai nos levar a uma transformação profunda de fé. A primeira atitude diante do Cordeiro, que nós vemos nesse texto, foi a rejeição. No versículo 39, diz: um dos criminosos, ou seja, tinham dois, e um deles, que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos. Notem bem, não é apenas uma conversa. Ei Jesus, se você... Insulto era em tom de ofensa. Ele diz: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. A palavra para criminosos aqui, kakoirgos, significa aquele que atormenta. É aquele que pratica o mal. Agora, preste atenção. Dois criminosos, dois homens que praticavam o mal. Dois homens que eram criminosos, bandidos. Não é porque o outro vai ter uma mudança de vida ali, que ele não era mau. E ele diz: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Eu penso nesse homem falando isso com muita dor, porque ele estava crucificado. E a crucificação, às vezes é pintada para nós ali com um pouco de disfarce, da forma com que era tão dolorosa. Eram cravos de pregos, cravos de ferro enormes, travado nos braços, e o pé, aquele apoiozinho na madeira, é para a gente falar: puxa, o sofrimento não era tanto. Mas recentemente foi encontrado, dessa época, uns esqueletos na região de Jerusalém, mesmo ali onde havia uma crucificação, com uma madeira, 2 ossos dos pés e cravos travados nos tornozelos. Não tinha apoio nenhum embaixo. Então esse homem com certeza falou isso para Jesus num tom muito doloroso até. Ei, se você não é o Cristo, salva-se a si mesmo e a nós. E aqui, este homem se encontrava em uma situação de vergonha. Porque crucificação era uma condenação das mais vergonhosas. Os homens estavam nus naquela cruz. Nus. Expostos. Só que mesmo assim, esse homem ainda era blasfemo. Porque a palavra para lançava-lhe insultos, no grego é blasfêmia. Blasfemava contra Jesus. E em qual condição ele se encontrava? Dependurado, sob sua vergonha, que é o significado da cruz, vergonha. E mesmo com a sua vergonha expostas, em seus últimos instantes, esse homem olhou para Jesus, mas não compreendeu quem ele era. Esse malfeitor, ele sabia quem era Jesus, porém não acreditava que ele era o Messias. E esse é um lado da humanidade que segue em linha reta até os dias atuais. Elas continuam a cegueira espiritual. Jesus e a palavra são apresentados todos os dias. Às vezes até nasce em uma família que ouve louvores. Talvez os pais são envolvidos ministerialmente. Talvez está em cultos desde que nasceu. Mas ainda não conheceu esse Jesus como Messias. Ainda não tem esse Jesus verdadeiramente como Senhor. Assim era esse homem. E geralmente, quem vive ouvindo Jesus, vendo Jesus, e o coração não é quebrantado, e não há uma entrega, e não há temor, e não há transformação, só se aproxima de Jesus por interesse. Como esse homem fez: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós. Um coração endurecido, mesmo inocente sendo crucificado do seu lado, não quebranta. E existem características de pessoas que vivem vendo o Cordeiro crucificado, Páscoa em Páscoa, palavra em palavra, pregação em pregação. Existem características de quem vê tudo isso e não se rende ao Cordeiro. A primeira característica que nós vemos nesse homem é o orgulho. Mesmo em sua vergonha, ele não reconhece que precisa de Jesus. Quantos que mesmo
em sua vida de pecado, mesmo em suas podridões, mesmo em uma vida de aparência, mas em casa, no quarto, vive uma outra vida totalmente diferente para sua esposa, ou para sua família, ou para os seus pais. Quantos? Mesmo na sua vergonha, não reconhece que Cristo é Senhor e não se rende. Esse homem também, o orgulho dele, faz com que ele não olhe para todo o contexto, mas diante daquilo ele olhou para ele, eu vou me dar bem nessa, se o Senhor é Cristo mesmo. A segunda característica, imediatismo. Ele desejava ser beneficiado naquele momento. É agora, tá? Estou prestes a morrer nessa cruz. Se você é Deus mesmo, se você é o Cristo, eu vou me dar bem, você vai me tirar daqui. E aí eu passo a crer em você. A terceira característica, injustiça. Ele desejava sair ileso de uma condenação que ele merecia. Então ele vê uma chance de se aproximar de Jesus, mas para que ele se desse bem, para que ele não viesse a responder por aquilo que ele deveria responder justamente. Essa é uma personalidade deste criminoso da cruz que permeia a humanidade até hoje. Notem que a esse malfeitor Jesus não dá resposta alguma. Jesus responde esse homem, não. Como ele respondeu os fariseus, quando foi perguntado por que ele se assentava à mesa com pecadores, ele fala, não vim para os sãos, mas para os doentes. Ele respondeu, ele não deu respostas. Jesus respondia enquanto ele estava em seu ministério. Aqui ele já estava terminando, aqui ele já estava na cruz. Aqui a resposta não era com palavras, mas a resposta era esse Cristo sangrando e sofrendo as dores que eram para nós. Ele é a resposta para esse homem, e esse homem não compreendia. Por isso que Cristo não dá resposta alguma verbalmente, porque Ele é a resposta para qualquer pergunta que nós possamos ter. Ele é a resposta. Dois culpados naquele lugar, sofrendo, Cristo sofrendo o mesmo que eles, um cordeiro crucificado injustamente, acusado pelo seu próprio povo, sofrendo o mesmo que esses dois. Isso deveria gritar para esse criminoso na cruz, o que vai ser falado daqui a pouco. Mas isso não bastou. E qual é o efeito do cordeiro crucificado sobre este homem? Nenhum. Primeira atitude diante do cordeiro, rejeição. Ele o rejeitou. Ele fez com que o quadro deste homem, quando ele rejeita o cordeiro, fez com que ele permanecesse em um estado de condenação. Assim como nós nascemos, em estado de condenação, até que quando nos rendemos a Cristo tudo muda. Mas até aí, olha o que diz João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus existe. E sabe onde ela se encontra? No fim de uma vida sem Jesus. O Deus do amor, o Deus da graça, deu seu Filho por nós. Ele fez o máximo, aliás, além do que nós merecíamos, não tem como dizer isso. E a ira de Deus vai se encontrar nesse contexto de rejeição ao Cordeiro, que se doou voluntariamente por nós. Se você está aqui hoje e ainda não compreendeu o significado do Cordeiro sacrificado, comece a orar no seu lugar aí, em espírito, durante essa palavra. Ore por um quebrantamento em seu coração, para que sua atitude hoje seja assertiva. Se você já ouviu sobre Cristo, a sua vida toda está aqui, e fala assim, não, eu ainda não sei quem é esse Jesus, eu preciso dele. Comece a orar. A segunda atitude que nós vemos nesse texto, Lucas 23, versos 40 e 41, nós vamos ver temor, uma atitude de temer. Diz assim, mas outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Olha só, ele acordou, a mente desse cara fez assim, tem um cara aqui do meu lado, sendo
penalizado do pior modo que existe, sem ter uma culpa. O que está acontecendo aqui? Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Ali na cruz, os dois últimos homens a obterem respostas de Jesus, dois destinos, dois estados, ao que rejeitou a mensagem da cruz, a condenação, e o outro vai ser apresentado agora. Esses dois homens eram culpados, eles estavam na mesma condição, sob juízo. A mesma condição onde nós também iremos estar um dia. E assim como esses homens, diante de Jesus, que é um advogado direito de Deus Pai, como a palavra diz, mas chegará o dia onde ele virá como o juiz. E o que vai nos definir, o que vai definir que tipo de julgamento nós teremos, é o arrependimento dos nossos pecados. E o reconhecimento de que Jesus é Senhor de nossas vidas. E também o quanto nós obedecemos a sua palavra. A questão é que o arrependimento começou quando esse malfeitor compreendeu que Deus entregou um inocente à pior condenação que poderia existir. Então ele diz: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, crime, condenação. Ele temeu a Deus por ter compreendido isso. O temor, atitude que leva ao arrependimento, uma segunda atitude, faz com que nós venhamos alertar quem está à nossa volta. Agora vem cá, a gente tem tanta preguiça às vezes de evangelizar, né? De falar de Jesus para alguém, de fazer um convite para um PGM, de talvez estar no culto. Esse homem estava crucificado, esse homem estava pregado, esse homem estava prestes a morrer às mínguas, e ele se preocupa com o cara que está do lado. Ele evangelizou, vocês notaram isso que ele evangelizou? Mesmo na cruz? Ele vira para esse homem e fala: ei, acorda, acorda, você não está entendendo o que está acontecendo aqui? A ira de Deus está vindo sobre nós, a ira de Deus está vindo sobre um homem inocente. Acorda. O temor deste homem fez com que ele viesse alertar aquele criminoso. Ele não poderia simplesmente ter se dirigido a Jesus logo, visto que o cara estava na pior, e falado assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não, ele olha para aquele homem e fala: acorda, acorda que você não está compreendendo o que está acontecendo aqui. Uma coisa, presta atenção, esse malfeitor que se arrependeu, e que viu quem era Jesus, ele não pensou que deveria ser salvo da sua penalidade. Olha o que ele disse: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Este é um coração de quem realmente entende quem é Cristo. Quando é penalizado, ele entende que naquilo tem um propósito. Ele entende que ele não merece nada, ele merece condenação. É o que esse homem está dizendo aqui. Este é um coração de quem realmente tem Cristo. Ele não fica calado, ele anuncia Jesus como esse homem anunciou para o outro criminoso. E a outra característica de quem realmente tem Cristo no coração, entende que não merece nada, que ele já tem tudo. Ele tem Cristo com ele já tem tudo. E qual foi a atitude deste homem? Primeira, ele temeu. Provérbios 1, versículo 7 diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Significa que este homem teve sabedoria. Ele temeu, logo ele teve a sabedoria de entregar a sua vida a Cristo ali naquela cruz. Este é o efeito da mensagem da cruz, a mensagem do Cordeiro sacrificado. Este é o efeito, nos transforma, muda o nosso pensamento, nos leva a temer a Deus e nos leva à salvação. E esses homens podem mostrar duas coisas para nós. Lembrem-se, só existem dois estados de uma vida com Deus, e eles estão aqui com esses dois homens. Ou nós somos malfeitores, orgulhosos e condenados, ou nós somos malfeitores, arrependidos e salvos. É isso que está gritando para nós esse texto. E hoje é dia da gente compreender se nós somos malfeitores, orgulhosos e condenados,
ou se nós somos malfeitores, que se arrepende todo dia de cada pecado, e isso confirma que somos salvos. E a terceira atitude, entrega. Versículos, capítulo 23, Lucas 23, 42 e 43. Então ele disse, o ladrão, o malfeitor, o criminoso da cruz que se arrependeu: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Nas nossas traduções, nós vamos ver em todas elas em português, mesmo que tenha diferença, nós vamos ver, então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porém, no texto grego, tem uma palavra que muda tudo, que não tem nas nossas traduções, que é a palavra Kyrios, que é a palavra Senhor. Lá no texto grego está escrito assim: Jesus, Senhor, lembra-te de mim. Quando esse homem na cruz, sofrendo as dores daqueles escravos, vira para Jesus e diz: Jesus, Senhor, ele está usando uma palavra que definiria quem governa sobre a vida dele. Porque para o judeu seria Adonai, Senhor, e eles tinham, mesmo por tradição, e isso é certo, se dirigir somente a quem como Senhor? A Deus. Quando este homem está dizendo para Jesus, Senhor, ele está dizendo: o Senhor é o meu Deus. Os judeus com certeza viriam aquilo com escândalo, chamando Jesus de Deus, mas ele disse: Jesus, Senhor, lembra-te de mim. E Roma, o Império Romano, Kyrios, a palavra para Senhor, significava que quem era Senhor era o imperador. Era o poder daquele mundo que era Senhor, o governante daquele mundo que era Senhor das pessoas. Então esse homem, quando ele se converte a Cristo, ele está chamando Jesus de Kyrios, de Senhor, no sentido que o mundo não governaria mais sobre ele. O mundo não teria mais poder e influência. A cultura deste mundo não teria mais influência sobre ele, porque Cristo era Senhor. E para os judeus, quando ele diz Adonai, ele está dizendo: não é a religião que é meu Senhor, mas é você, Jesus. Você, meu Senhor. E Jesus, vendo isso, a resposta é maravilhosa. Ele viu que aquele coração reconheceu que ele era Senhor. Esse malfeitor reconheceu Jesus como seu Senhor diante dos romanos e diante da religião. Aí eu digo, como está a nossa vida? Quando professamos que Cristo é Senhor da nossa vida, Cristo é meu Senhor, amém, aleluia, glória a Deus, mas deixa eu ver o que o mundo tem para me oferecer de bom. Então o governo sobre sua vida, assim dizer, não é totalmente de Jesus. Ou se você diz, Senhor, Adonai, e chega na ceia, você prefere não ceiar, porque pensa que aquele pecado está te acusando e você não participa da ceia, que é o símbolo de renovo, de aliança, deixando que uma má religião te influencie. É a hora de virar a chave, de abandonar os seus pecados e então de ceiar. Quem está tendo influência sobre sua vida? É o império deste mundo? Talvez uma religiosidade? Ou é Cristo? E o reconhecimento desse homem, de que Jesus é Senhor da sua vida, vem acompanhado de um único desejo. Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando ele entende que Cristo é Senhor da vida dele, o único desejo que ele tem é o de estar com Jesus. Quando nós reconhecemos que Jesus é Senhor das nossas vidas, o único desejo que nós temos é de estar com Jesus o tempo todo. É de procurar agir como Jesus, de perguntar para Ele se isso está correto, que eu estou fazendo ou não, de estar com Jesus. Esse é o desejo de quem reconhece Ele como Senhor. Ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse homem não estava preocupado com o céu,
Preste atenção, vou repetir, esse homem não estava preocupado com o céu, muito menos com o inferno, mas sim em ser lembrado por Jesus. Ele desejou estar com Jesus. E por quê que ele não estava pensando em céu ou inferno? As nossas traduções, mais uma vez ela vai dizer, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas é comum, porque lá depois Cristo vai falar que ele estaria junto com Jesus em um outro lugar, entraria em um outro lugar. Então os tradutores pensaram, não, então é quando entrares no teu reino. Mas o termo grego aqui não é de quando ele entrar, mas quando ele vier, erkomai, significa vir a público. Esse homem está dizendo para Jesus, quando o Senhor vir a público, quando o Senhor voltar com o seu reino, com a sua justiça, com o seu governo, lembra-te de mim. Ele não estava preocupado com o céu e o inferno, mas ele estava preocupado com o governo de Jesus sobre ele. Essa é a reação de quem realmente tem Cristo como Senhor. Se preocupa com o governo de Jesus sobre si. Ele desejou estar com Jesus e ser governado por Jesus. Ele não pediu para entrar em um paraíso. Ele creu no reino onde Jesus é Senhor e desejou esse governo sobre ele. Preste atenção na forma com que esse homem creu em Jesus. Olha a fé que esse homem teve em Jesus. Ele teve uma fé maior do que mesmo a dos discípulos, que abandonaram na hora da cruz. E que realmente deixaram de crer que ele era o Messias. Esse homem teve uma fé maior do que as dos discípulos, pois ele teve a certeza da ressurreição de Jesus, e ainda como um rei. Ele olhou para Cristo, ele entendeu tudo que os profetas falavam, ele entendeu que Cristo iria ser ressurreto, ele iria passar por uma ressurreição e viria com um governo sobre todos. Lembra-te de mim quando vieres como um rei. Para o ímpio, para aquele criminoso, Jesus não disse nada, mas ao que teve fé, ele deu a mesma resposta que no final ele vai dar para todo aquele que nele crê. Amém. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É essa a resposta que todos nós que cremos teremos um dia. Mas Jesus aqui ele usa uma palavra quando ele diz em verdade. Te digo, não é aletheia, que é a palavra para a verdade mais comum em todo o Novo Testamento. Quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Rodos, o caminho, a verdade, a aletheia, a vida, Zoe. Ele não está dizendo aqui como verdade, como confirmação de um fato. Não, ele usa para a verdade a palavra amém. Sabe quando eu falo assim, Pedro, Deus te abençoe, o que você responde para mim de imediato? Amém. Amém. Confirma. Quando esse homem fala assim, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres como um rei. Jesus vira para aquele homem e fala assim, amém. Eu estou confirmando com esta palavra que eu vou inaugurar os céus com um criminoso arrependido. Eu não vou inaugurar os céus com um sacerdote, não vou inaugurar os céus com um levita, não vou inaugurar os céus com um fariseu conhecedor que tem o Antigo Testamento, a Torá, no caso deles, todo decorado. Não, vou inaugurar os céus com um criminoso que se arrependeu dos seus pecados. Isso é lindo. Isso está falando para nós que não importa como você chegou aqui hoje, que não importa qual a acusação que tem sobre você, se você crê nesse Cristo que se doou por nós, se arrepende dos seus pecados, confessa seus pecados e busca um renovo de vida por meio do poder dele, você se enquadra nessa resposta. Amém. Amém. Você estará comigo no paraíso. Quando chegar o dia, quando ele vier com o seu governo, quando ele vier consumando o seu reino. Jesus, com essa resposta, ele nos mostra que inaugurou os céus com esse malfeitor condenado. Condenado pela justiça humana, mas justificado pela fé, por meio do sangue do Cordeiro. Aquele sangue que corria nos umbrais quando o Espírito da morte passou. Este sangue corria sobre a cruz de Cristo. E esse homem, quando creu que Cristo era Senhor da vida dele, aquele sangue que corria na cruz de Cristo foi imputado nele. Foi nele, veio nele.
quando ele reconheceu que Jesus era Senhor. E ali ele foi sim justificado diante de Deus. Condenado, sofreu, mas quando chegou diante de Deus, ou quando ele creu em Cristo como Senhor, aquele sangue veio e os justificou de tudo que ele fez. E este homem se tornou sim um santo, que estaria com Cristo no paraíso. Nós estamos falando aqui de um contexto que estava naquela cruz, mãos que fizeram milagre. Estava naquela cruz, pés que andaram quilômetros para alcançar o perdido. A gente está falando que estava ali, é um contexto, a gente está falando de um Cristo, a gente está falando de um homem que também é Deus, que estava naquela cruz, mãos que multiplicaram pães e peixes, mãos que tocaram leprosos e não ficou doente, mas levou a cura a quem tocou. Jesus, aquele que fizera o mundo, estava sendo desfeito. Por quê? Porque ele estava sofrendo na pele o dia do nosso julgamento. Então ele diz, ele repete profeticamente, como o Gui disse aqui, o pastor Gui disse no começo, que Davi disse, ele repete, Deus meu, por que me desamparaste? E a resposta para essa pergunta é uma só: Deus o desamparou por você, por mim, por nós. Jesus foi desamparado por Deus, sabe para quê? Para que nós nunca tivéssemos que ser. O julgamento que deveria ter recaído sobre nós, recaiu sobre Jesus na Páscoa. O Cordeiro, puro, macho, sem defeitos, estava naquela cruz, recebendo toda a dor que nós não vamos nem conhecer por causa dos nossos pecados, porque quem conheceu foi Ele. Nós não vamos saber o que é a dor da ira de Deus, quando cremos que Cristo é Senhor. Mas Jesus conheceu. Aquele sangue que começou a cair, quando ele suava ali no Getsêmani, continuou a ser derramado na cruz, pela única dor que ele estava sentindo, por um único motivo, que ele iria ser separado do Pai. Por isso ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Cristo diz essa frase? Deus meu, por que me desamparaste? Deus realmente o desamparou? Porque Deus não habita em meio a pecado. Deus não aceita o que não é santo, e sobre Cristo havia o meu, o seu pecado, o pecado de ontem, de hoje, o pecado que você vai cometer, que eu vou cometer amanhã. Por isso Deus o desampara. Agora o temor, o arrependimento e a entrega deste segundo malfeitor fez com que a vergonha da cruz dele se tornasse glória. E é isso que Jesus ama fazer na vida de um pecador arrependido, transformar a vergonha dele em glória, transformar o sofrimento passado em algo para ser testemunhado, para que vidas sejam alcançadas, para que o poder de Jesus seja visto por meio da sua transformação. O que antes era vergonha em nossas vidas, se torna em glória quando Cristo passa a habitar em nós, quando o sangue do Cordeiro passa a estar em nós. Cristo gosta, Ele ama transformar a vergonha em algo para a glória de Deus. A vergonha de um aborto, o peso de um vício ou de uma vida de mentiras, de consumos de pornografia e etc. Tudo isso foi lançado sobre Cristo. Tudo isso foi lançado sobre Jesus. Tudo isso foi lançado nele, em cima daquela cruz. E quando você crê que Cristo é Senhor, você pode recitar Romanos capítulo 8, versículo 1. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tudo isso foi lançado aos pés daquela cruz e não há condenação sobre nós, quando Cristo é Senhor da nossa vida.
tetelestai. Tetelestai. Sabe o que significa tetelestai? Está consumado. Antes de Cristo entregar, antes de Jesus entregar seu Espírito a Deus, Ele diz essa palavra, tetelestai. Quando isso acontece, um véu que separava o acesso à presença de Deus, ao Santo dos Santos, é rasgado de cima para baixo. Quando ele fala, está consumado, ele está dizendo, aquele que crê em mim, cujo meu sangue está passado sobre ele, aquele que me reconhece como Senhor e Salvador, já não mais enfrentará a morte, mas como crucificado comigo, também será ressurreto comigo, aleluia! Está consumado. A Páscoa ela não se resume, queridos, apenas na crucificação e morte de Cristo, não. Não é só isso, mas sim na alegria e na celebração por sua ressurreição. Confirmando que aqueles que creram nele como Senhor, assim sendo também crucificados com ele, também há de ressuscitar no último dia, como ele ressuscitou. E isso é maravilhoso. É isso que nós celebramos a Páscoa, queridos. É salvação, é vida, é vitória sobre a morte. Assim como o Senhor passou, Pessaque, Páscoa, passou sobre aqueles umbrais que tinham sangue lá dentro do Egito, trazendo libertação em seguida. No outro dia, houve vida, houve libertação, saíram da opressão, saíram da escravidão, saíram daquele Egito. Você que crê que Cristo é Senhor, você que vai tomar essa decisão hoje, que Jesus é Senhor da sua vida, você também é levado pelo próprio Deus, apegado em suas mãos, a ser liberto da escravidão do pecado, a ser liberto da escravidão do domínio desse mundo. Esse é o seu Egito, que hoje ele vai ter fim em nome de Jesus. Creia, tetelestai, está consumado, o véu foi rasgado. Se você se ajoelhar agora e falar, Pai, em nome de Jesus, não há véu que vai te impedir de estar na presença dele mais. Não há sacerdote que precise fazer isso por você, porque Cristo fez, como rei, como sacerdote, como juiz. Ele é completo e perfeito em sua plenitude. Para encerrar, lá em Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6, as Marias, Maria Madalena e uma outra Maria, foram atrás de Jesus. Quando elas chegaram ali diante do sepulcro, tinha um anjo, e aí diz, mas o anjo, dirigindo-se às duas mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Venha ver onde ele jazia, coloquem a cara nesse sepulcro, vejam, não está aqui mais, porque ele ressuscitou e virá, consumando o seu reino como juiz sobre nós. Buscar a sua igreja em amor e graça, aleluia. Eu quero concluir te perguntando, qual a sua atitude diante do Cordeiro Santo? Qual a sua atitude diante de Jesus? Qual a sua atitude diante desse sacrifício? E Deus amou o mundo, isso inclui você, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. 3,16, 3,17 ele diz, não vim para julgar ou condenar, mas eu vim para salvar. E no 3,18 ele diz, todo aquele que crê no Filho do Homem, será salvo, e aquele que o rejeita, ou que não crê, será condenado. Permanece sob condenação. Hoje é dia, se você entendeu quem é o Cordeiro, de tomar uma decisão diferente. Qual a sua atitude? Será rejeição ou de temor e de entrega?